A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham os nossos vídeos que fazemos por aqui, pelo canal do YouTube, falando sobre a Escola Bíblica Dominical, estudando a revista da editora CPAD, Lições para Adultos. Estamos estudando aí o quarto trimestre deste ano de 2024, com um tema muito interessante, falando sobre as promessas de Deus. E temos tratado em cada lição, nós temos falado de alguma promessa que Deus deixou nas Escrituras Sagradas para o seu povo, falando aí especificamente, em áreas específicas, para que a gente possa entender a amplitude das promessas de Deus na vida da igreja, na vida do crente. Lembrando, que quando a gente fala de promessas, a Bíblia tem mais de 7.000 promessas reservadas para os seus. Mais de 7.000 promessas a Bíblia tem aí registrada para aqueles que são tementes a Deus. E nós temos aprendido aqui durante esse trimestre algumas dessas importantes promessas que fazem parte do nosso dia a dia, e algumas têm se cumprido na vida dos servos de Deus, e outras são promessas que estarão se cumprindo no porvir, no futuro. Bom, nós vamos estudar hoje a lição de número 9, que por sua vez será estudada nas escolas bíblicas dominicais desse dia 1º de dezembro de 2024. E nós vamos tratar nessa lição 9 sobre promessas para pais e filhos. Uma boa oportunidade de falarmos nesta lição sobre a relação que existe entre pais e filhos, que deve existir à luz da palavra de Deus, como deve ser essa relação. E vamos aprender também sobre as promessas que Deus tem reservado para as famílias, É uma lição muito interessante, porque nós vamos falar sobre a vida familiar, sobre a vida dentro do lar, mas especificamente nesta lição nós vamos tratar dessa relação entre pais e filhos. É um assunto muito importante, muito atual. Falar de família é sempre um assunto atual, e falar sobre a relação de pais e filhos é algo extremamente importante para o momento que nós estamos vivendo, porque estamos vivendo uma época onde a sociedade tem sofrido mudanças muito fortes, mudanças bruscas, e muitas dessas mudanças que estão acontecendo dentro da relação familiar hoje vai de encontro aos ensinos da palavra de Deus. Observe que eu falei que vai de encontro, ou seja, vai contra, bate de frente com os princípios, com os valores ensinados pela palavra de Deus. E nesta lição nós vamos compreender de fato como deve ser a relação entre pais e filhos e o que a Bíblia diz sobre essa questão. Os 3 objetivos desta lição são o seguinte: eu gostaria de frisar logo de cara os 3 objetivos desta lição, porque esses objetivos que nós temos aqui devem nortear o estudo desta lição. O primeiro objetivo desta lição é mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Esse é o primeiro objetivo desta lição. Mostrar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre o relacionamento entre pais e filhos? Pois é, a Bíblia tem uma série de orientações para que os pais saibam ensinar os seus filhos, orientar os seus filhos, criar os seus filhos. E a mesma Bíblia que orienta os pais sobre a sua responsabilidade também traz para os filhos compromissos, responsabilidades, deveres que eles devem ter para com os seus pais. Então, é uma lição extraordinária para que nós possamos melhorar. Essa lição, ela visa melhorar a relação dentro do lar entre pais e filhos. Nós temos também o segundo objetivo desta lição, que é conscientizar do cuidado que os pais devem ter com seus filhos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Como que os pais devem cuidar dos seus filhos. A impressão que às vezes a gente tem
é que muita gente aí precisava fazer um curso, né? Precisava fazer um estudo bíblico extensivo para entender qual é a função, qual é o papel do pai, da mãe, dentro do lar, em relação aos seus filhos. Porque hoje nós estamos vivendo uma época, já falei aqui, né, onde muitas mudanças têm acontecido e está havendo uma mudança para pior. Essa é a realidade. A relação entre pais e filhos e vice-versa tem sido cada vez mais difícil. E nós vamos falar um pouquinho sobre essas complexidades que estão provocando essas dificuldades. Vamos falar um pouquinho sobre isso também nesta lição. Mas um dos objetivos desta lição é conscientizar os pais do cuidado que eles devem ter em relação aos seus filhos. Como os pais devem orientar, devem criar os seus filhos nesta sociedade tão complexa e uma sociedade que hoje tem deteriorado os princípios e os valores da palavra de Deus. Como é que o pai e a mãe devem educar os seus filhos dentro desse tempo que estamos vivendo? Numa época onde a educação dos filhos não é uma coisa mais exclusiva do pai e da mãe. É algo que o pai e a mãe acabam sendo obrigados a compartilhar com outros órgãos, instituições que fazem parte da sociedade. E aí nós temos muitas vezes a destruição dentro da criança de valores e princípios que muitas vezes os pais passam, mas por haver uma influência externa também na educação, eu estou dizendo que existem algumas coisas, né, algumas instituições, e existe também alguns segmentos da sociedade que acabam interferindo na educação dos filhos. E queira que não queira, hoje os pais são obrigados a compartilhar a formação do caráter educacional dos seus filhos com outros órgãos, outras representações da sociedade, e isso tem trazido dificuldades para nós que buscamos preservar os princípios e os valores da palavra de Deus. Porque dentro da sociedade nós temos aqueles que também, juntamente conosco, defendem os princípios e os valores da palavra de Deus, mas temos aqueles que contestam, temos aqueles que vão contra a tudo que nós ensinamos. E os nossos filhos estão constantemente em contato com esse mundo cheio de diversidade, de complexidade, tá certo? Bom, o terceiro propósito desta lição é compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e para os filhos. Esse é o terceiro propósito desta lição, compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e para os filhos. Eu gostaria de dizer para vocês logo de início que filhos, eles são bênçãos de Deus. Os filhos são bênçãos. Filhos não são maldições. Filhos não são problemas. Filhos são bênçãos. Agora, a forma que nós vamos educar, a forma que nós vamos trabalhar a formação do caráter dessas crianças é que vão determinar até onde eles serão motivo de orgulho, de satisfação para nós ou não, né? Muito do que as crianças serão no futuro depende daquilo que elas estarão recebendo dentro das quatro paredes onde mora ali com seu pai e com a sua mãe. Então, a gente precisa compreender isso, né, que os filhos são bênçãos. Nós vamos aprender na lição de hoje aqui também que os filhos são bênçãos. Os filhos não são maldições. Filhos não são dados por Deus a nós para a nossa vergonha, para o nosso desgosto. Mas por que isso acontece? Aí nós temos uma série de fatores que vamos também citar nesta lição aqui, para que a gente possa compreender melhor. Nós temos pais que fizeram tudo certinho, mas os filhos, depois de maior, não seguiram os preceitos dos seus pais. Temos essas questões. E tem pais aí que estão com sentimento de culpa.
Tem pais aí que estão com sentimento de culpa, botando a mão na cabeça e se perguntando onde foi que eu errei. E os pais não erraram. Mas, quando chega uma certa idade, os filhos, eles têm juízo, eles têm a sua maioridade e decidem o seu futuro. Né? Isso tem a ver, às vezes, com índole, tem a ver, às vezes, com um temperamento que, às vezes, foi corrompido, manchado com muitos sentimentos que surgiram no decorrer da vida daquela criança. Então, há uma série de fatores que vão determinar se essa criança vai ser bênção ou não. Isso depende dos pais, depende, além dos pais, do que essa criança absorve além dos seus pais, depende da convivência que essas crianças vão ter com outras pessoas, ambientes, depende de muitas coisas, né? Depende da própria forma, da própria índole da criança. Uma série de coisas vão comprometer, né, e vão formar o caráter dessa criança e pode ser um motivo de orgulho para os seus pais no futuro ou não. Mas o que eu quero colocar aqui é importante a gente salientar que os pais têm um papel muito importante na formação dos seus filhos, mas existem pais que estão às vezes com sentimento de culpa aí, achando que são culpados por coisas que seus filhos passaram a vivenciar depois de adultos, e os pais não têm culpa. Os pais não têm culpa. Há situações que os pais são culpados, sim, mas há outras situações que a culpa não são dos pais. Os pais dão o ensinamento, dão a base, dão a orientação, dão o aconselhamento, ensinam o caminho certo para a criança, mas essa criança vai se tornar adulto depois e vai tomar suas próprias decisões, e aí os pais não são culpados de decisões que essas crianças tomam depois de adultas, né? Então são pontos que a gente vai frisando aí nesta lição, que eu julgo ser importante. Mas vamos lá. Filhos não são maldições. Filhos não são problemas. Filhos são bênçãos. Deus deu os filhos como bênção para os pais. Tá certo? São dádivas concedidas pelo Senhor. Bom, vamos lá. No nosso textuário nós temos o seguinte texto aqui. Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Passagem bíblica que é repetida em outras partes da Bíblia, Jesus também citou sobre isso aqui, né? Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Nesse texto, nós encontramos uma orientação aos filhos, um aconselhamento aos filhos, uma exortação dada aos filhos, com uma promessa. Se os filhos honrarem o pai e mãe, eles terão seus dias certamente prolongados, terão uma vida abençoada, uma vida de qualidade. Está aqui, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, honrar o pai e a mãe traz como recompensa o quê? Uma vida mais feliz, uma qualidade de vida, mais tempo de vida, porque os pais, eles sempre querem o bem dos seus filhos. Os pais sempre vão orientar os filhos, buscando direcionar os filhos por um caminho mais seguro, mais próspero, mais saudável, salutar. E o filho, a filha que ouve o seu pai e sua mãe, tem muita chance, sim, de ter uma vida mais acertada, porque é evidente que os pais que já têm uma experiência maior de vida, que já têm uma vivência maior, é evidente que os pais têm condições de orientar melhor os seus filhos, para que os seus filhos, quem sabe, não cometam os mesmos erros que eles cometeram, ou possam acertar o caminho conforme eles acertaram também. Mas o fato é que os pais sempre têm mais experiência, sempre têm mais bagagem, sempre têm uma vivência que dá a eles condições de orientar os seus filhos
para que seus filhos não errem na sua vida. Os pais normalmente são os melhores conselheiros para os seus filhos. Entendeu? Isso é importante. Então, os filhos devem honrar os seus pais. Os filhos devem honrar. E o que significa honrar o pai e mãe? Obedecer, se sujeitar, ouvir o aconselhamento. Né? Honrar o pai e mãe é isso. Mas não fica só nisso. Honrar o pai e a mãe significa você viver uma vida, mesmo depois de adultos, mesmo depois de ter formado a sua família, mesmo depois de ter construído a sua família, você continua sendo o filho. E você deve viver a sua vida de forma que venha honrar o seu pai e sua mãe. Quando eles envelhecerem, cuide do seu pai e de sua mãe. Eu tenho visto hoje, é claro que toda regra tem exceção, viu, irmãos? Toda regra tem exceção. Mas os asilos hoje estão cheios. Os asilos estão cheios de homens, mulheres, que tiveram filhos, que perderam noites de sono por causa de filhos, que deixaram de comer uma carne melhor para comprar leite para os seus filhos, deixaram de se vestir melhor para comprar uma roupinha para os seus filhos, deixaram muitas vezes de comer direito, do jeito que gostariam de comer, para comprar um remédio para os seus filhos. Seus filhos crescem, fazem faculdade, vão estudar, vão trabalhar, vão viver as suas vidas, constroem as suas próprias famílias também, e os pais envelhecem. E quando os pais envelhecem, os filhos não têm tempo para os pais, não têm paciência para cuidar dos seus pais, não fazem tempo para estar com seus pais. E aí qual é a solução? Joga papai no asilo, coloca mamãe no asilo. E aqueles velhinhos que deram a sua vida toda, entregaram sua vida toda, gastaram sua vida toda pelos seus filhos, agora estão lá no asilo, tendo que aturar, né, a solidão, estão lá com pessoas que não era da convivência deles, trocando as suas fraldas, dando comida na boca. Diga-se de passagem, há muitos que trabalham nesses asilos, que são pessoas maravilhosas, que são pessoas extraordinárias, zelosas, que são pessoas que cuidam muito bem dos que estão lá no asilo. Mas quantos desses que estão lá poderiam estar sendo cuidados pelos seus filhos? Poderiam estar sentando à mesa com seus filhos e com seus netos, comendo junto com seus familiares, vivendo seus últimos dias na proteção daqueles que a vida toda foram protegidos por eles. E isso também é honrar pai e mãe. E isso também significa honrar pai e mãe. Nós teríamos muito menos asilos por aí afora se os filhos se preocupassem, fizessem um esforço para honrar o seu pai e sua mãe na velhice. Eu acredito que um pai e uma mãe que fecha os seus olhos pela última vez nesta vida e teve a oportunidade de ver o último rosto nesta terra, o rosto de um filho, de uma filha, ou até de um neto, de uma neta, eu acredito que esse velhinho, essa velhinha parte feliz. Porque depois de uma vida toda se doando, se preocupando, se gastando, se entregando pelos seus filhos, que recompensa maior eles gostariam de ter, se não de terminar os seus últimos dias, seus últimos momentos com a sua família em volta, e não numa solidão, às vezes no asilo, passando meses e anos sem poder ver papai, sem poder ver o seu filho, a sua filha, o seu neto, sua neta. Já pararam para refletir sobre isso? Honra teu pai e tua mãe. Honrar o pai e mãe significa você honrar mesmo depois de casado, mesmo depois de ter a sua família construída, mas você deve honrar. Você deve
viver a sua vida buscando dignificar, honrar o seu pai e sua mãe, não só em vida, mas até na partida. Porque mesmo depois que o seu pai e sua mãe partem, você carrega o nome do seu pai e sua mãe. E você deve honrá-los, honrar o nome deles, honrar a história deles, honrar a criação que eles deram a você, que deram para mim. Vocês estão entendendo a importância desse texto? Honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. E o texto diz, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Que pena que nesse tempo que estamos vivendo, muita gente não tem compreendido a importância de honrar o pai e mãe. E até mesmo cristãos. Falta um pouquinho de compreensão. Alguns, né? Claro, estou falando de alguns, que a grande maioria entende isso porque lê a Bíblia, estuda e compreende. Mas existe ainda alguns que, mesmo sendo crentes, precisam entender melhor o valor, a gravidade desse texto. A gravidade que eu digo no sentido de o peso, né, dessa palavra. A necessidade de você honrar e você ter, a partir desse propósito de honrar o seu pai e sua mãe, você vai ter, aí temos uma promessa. Você tem uma promessa de Deus de que você terá uma vida mais abençoada. Você vai bem. Você terá uma vida feliz. Desde a consciência, que será uma consciência tranquila, porque você está consciente de que você está cuidando de quem cuidou de você. Você apenas está compensando tudo que fizeram por você, então essa consciência fica tranquila, como também você, eu acredito, será próspero em todas as áreas, porque isso é uma promessa bíblica para nós. A verdade prática também diz assim, entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Temos 3 palavras importantíssimas aqui que fazem parte dessa verdade prática. Desafios, responsabilidades e bênçãos. Criar filhos hoje é um desafio. Por que é um desafio? Porque vivemos numa sociedade onde os pais têm que trabalhar. Hoje, pai trabalha, mãe trabalha. E os filhos, muitas vezes, acabam sendo criados ou cuidados por terceiros. Às vezes é um avô, uma avó. Às vezes a criança passa um bom tempo lá na creche. E acaba sendo cuidado por outras pessoas que têm amor, que têm carinho, que cuidam bem, mas que não são os pais. A responsabilidade de formar o caráter de uma criança é do pai e da mãe. A criança tem o seu caráter formado até ali por volta dos 6, 7 anos de idade. E é papel dos pais, é dever dos pais. Mas como pastor, como que um pai e uma mãe vai poder dar toda essa atenção se ele tem que trabalhar? O pai sai de casa às 6 horas da manhã, chega em casa às 10 horas da noite. A mãe também tem que trabalhar, sai de casa às 8 horas da manhã e tem que chegar às 7 horas da noite. Como que se dá atenção? Como é que vai criar os filhos? Mas é preciso. É preciso fazer um esforço, tirar horas para estar com seus filhos, para brincar junto. Para brincar, para passar um tempo, para conversar com as crianças, para ouvir as crianças, para saber o que elas estão sentindo, para saber o que elas passaram durante o dia. É preciso gastar esse tempo. E esse ato, né, ele é de grande valor, ele é extremamente recompensador. Você precisa fazer tempo para estar com seus filhos. Essa 1 hora, 2 horas que você tira durante o dia, quem sabe à noite depois do trabalho, mesmo cansado, mesmo desgastado, mas quando você tira esse momento para brincar com o seu filho, para ouvir o seu filho, para sair um pouquinho com seus filhos, essa aproximação ela é fundamental, ainda mais quando nós estamos falando de um casal que passa o dia todo fora de casa. Porque a formação do caráter dos seus filhos tem que ser dada por você, papai, por você, mamãe. Isso é muito importante. E é um desafio criar os filhos hoje, porque, como eu já falei aqui na minha palavra introdutória, você não cria seus filhos sozinho mais. Não. Na nossa Constituição, o artigo 205, 209,
da nossa Constituição, está bem claro lá que a formação, a educação dos seus filhos é dever do Estado, primeiro vem o Estado, do Estado e dos pais. Está entendendo? É compartilhado. Nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos ali também artigos, que me falhou a memória, se não me falha a memória, 55, que trata também da criação, da formação, da educação compartilhada. É dever do Estado e dos pais. Então, você não forma o seu filho sozinho. Você não educa mais o seu filho sozinho. É dever dos pais, no caso, registrar as crianças numa escola, matricular as crianças na escola. É dever dos pais. Os pais têm que fazer isso, e isso é ponto pacífico, tem que ser feito mesmo, porque cabe aos pais dar à criança a oportunidade de se educar, de ser educada e de viver em sociedade. A criança precisa ir para a escola para viver em sociedade, para aprender a conviver com as pessoas, se relacionar com as pessoas, aprender ali a sua formação educacional, didática, para que ela possa amanhã se nortear, né, para a profissão e ser um cidadão, uma cidadã importante na sociedade. Isso é fundamental, os pais têm que fazer isso, mas os pais precisam dar à criança, dentro do seu lar, uma formação, formar o caráter dessa criança, ensinar os princípios, os valores da palavra de Deus para esta criança, para que ela, ao chegar na escola, quando ela estiver em contato com a sociedade, ela chegue lá com o seu caráter formado, forjado, e ela venha representar de fato o Evangelho, através da sua maneira de viver, a sua maneira de se comportar, a sua maneira de pensar. Isso é muito importante. É muito importante. Isso é papel dos pais. É papel dos pais. É um desafio. Por que é um desafio? É um desafio porque hoje o seu filho, a sua filha vai sofrer influências da mídia, da internet, vai sofrer influências na sociedade, porque ela precisa viver na sociedade. Mas cabe a mim e a você dar a essa criança a base, os princípios e os valores bíblicos, éticos cristãos, para que quando ela estiver em contato com as instituições, quando ela estiver em contato com o mundo, ela esteja preparada para se relacionar com o mundo e com o seu caráter forjado com os princípios da palavra de Deus. Deu para compreender? Então é um desafio. E esse desafio, quem tem que cumprir são os pais. Também é uma responsabilidade, é um dever. Papai e mamãe não podem transferir a formação dos seus filhos a terceiros. Cabe o pai, cabe a mãe esse papel. Quem tem que influenciar os seus filhos de uma forma mais predominante são os pais. Quem tem que dar a formação do caráter cristão nos filhos são os seus pais. Os pais devem desenvolver esse papel e não devem confiar a terceiros. Os avós ajudam, os tios ajudam, a professora na escola dominical ajuda, o pastor também ajuda, na escola secular também nós temos lá muitas coisas boas que vão acrescentar no caráter da criança, mas quem deve predominar no ensino, na doutrinação, na formação do caráter da criança deve ser os seus pais. A criança precisa herdar dos pais esse ensinamento, essas características, tá certo? Então é uma responsabilidade dos pais. E também é bênção e é proteção, né? O relacionamento entre pais e filhos deve ser um relacionamento de bênção. Deve ser algo gostoso, deve ser bom. O pai chegar em casa ansioso
para dar um beijo no filho e na filha, e para passar um momento brincando, descontraindo, e ali ele ensina, e ali ele mostra algumas coisas importantes sobre a vida. Vá lá pegar o caderno do seu filho e da sua filha, faz o exercício junto com seu filho e com sua filha. Isso tudo é fundamental para que essas crianças elas cresçam dentro de um lar onde ela entenda o lar como uma bênção, o lar como sendo um lugar de harmonia, de alegria, de paz, de proteção. Os filhos precisam se sentir protegidos com os seus pais. Eu tenho um pai e uma mãe que cuida de mim. Isso é muito importante para que o lar seja um ambiente de bênção. Bom, nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que traz para nós 2 textos bíblicos, Salmos 127, versículo 3 até o 5, Efésios capítulo 6, versículo 1 até o 4. Temos 2 textos distintos. Em Salmos, nós temos aqui uma palavra para os pais. Em Efésios, nós temos uma palavra para os filhos. No livro de Salmos, nós temos o texto dizendo assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. O que nós temos aqui o salmista nos esclarecendo sobre filhos? Filhos não é problema. Filhos não é dor de cabeça. Filhos são herança. Herança que o Senhor dá a nós. E se é uma herança, nós devemos cuidar, porque a herança não é nossa. Os filhos são bênçãos que Deus deu a nós para que nós cuidemos. Deus confiou a nós. E você deve cuidar dos filhos como sendo uma herança dada pelo Senhor para você cuidar. Isso significa que você, que eu, todos nós vamos prestar contas a Deus pela forma que nós estamos educando os nossos filhos. Vamos prestar contas a Deus pela forma que estamos cuidando dos nossos filhos. Tá certo? Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, ou seja, seu prêmio. Filho é prêmio, é bênção. Tem crianças por aí que estão crescendo cheias de traumas, cheias de complexos. Sabe por quê? Porque na gestação já foram rejeitadas. A mulher engravidou, ela não queria aquela criança, e essa criança, ela começa a sofrer reflexos dentro da barriga da sua mãe. Ela começa a ter reflexos no seu emocional antes mesmo de nascer, por conta das reações da sua mãe. Porque ela está no ventre da sua mãe, mas a sua mãe considera esta criança um ser indesejado. Ela não gostaria de ter, ela não quer. E aí ela não passa para a criança amor, que é uma coisa muito natural, né? Flui. A criança sofre esse reflexo. Nós temos muitas crianças hoje que vivem cheias de complexos, que têm o seu temperamento afetado por um monte de reações, traumas, que já começaram desde o ventre. Isso é provado cientificamente. Porque são crianças que já nasceram rejeitadas. Já nasceram rejeitadas. Isso é muito sério. Alguns chegam a assassinar, né? Porque o aborto é crime. Aborto é assassinato. Por isso que nós, cristãos, repudiamos de forma veemente, firme, o aborto. O aborto é crime, é assassinato. Agora, quando nós falamos sobre a criação de crianças aqui, a formação de crianças, existem crianças que, infelizmente, estão crescendo com traumas, porque, graças a Deus que os pais não tomaram a atitude drástica de querer abortar, porque não desejava a criança, mas a criança cresce rejeitada. Os pais precisam entender que uma criança é bênção, é dádiva de Deus. Uma mulher poder ter filhos, isso é um galardão, isso é um prêmio. Porque quantas mulheres não podem ser mães? Quantas mulheres não podem ter um filho? Então, ter um filho é uma bênção de Deus.
É isso que o salmista está dizendo aqui, a herança do Senhor. E no versículo 4 ele fala, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Ou seja, o que significa isso? Uma flecha é uma arma de guerra que atravessa, que rompe. Nós criamos filhos para eles irem além de nós, como flechas. Nós criamos filhos para que eles cresçam mais do que nós. Que orgulho tem um pai quando ele cria um filho e esse filho se torna um doutor. Ele não pôde estudar, não pôde fazer faculdade, mas o filho fez e se tornou um doutor. Ele foi um crente fiel, criou seu filho se tornou um pastor, um presbítero. Que orgulho para um pai quando ele vê que o seu filho foi além dele, alcançou conquistas que ele não pôde alcançar, mas ele orientou, ensinou os seus filhos, e os seus filhos foram além dele. Isso significa que o ensino dele deu certo, a doutrina, a orientação que ele passou para o filho deu certo, funcionou. Os seus filhos foram como flechas e avançaram na vida, prosperaram, alcançaram uma condição financeira melhor do que o próprio pai pôde dar para o seu filho, e agora o seu filho tem uma condição financeira melhor, cresceu, avançou, prosperou. Que orgulho tem um pai quando isso acontece. É isso aqui. Os filhos são como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. E no versículo 6 diz, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Nós estamos falando de proteção. Quando um pai ele tem muitos filhos, essa família é uma família fortalecida. É uma família que tem uma estrutura, com certeza, melhor. Porque se você tem mais filhos, você tem uma vida, uma família mais ampla. É claro que nós vivemos numa sociedade hoje, as dificuldades são muitas, e hoje os pais podem fazer um planejamento familiar. Hoje não é comum a gente ver famílias aí com muitos filhos, porque as circunstâncias da vida hoje não permitem. E os casais hoje fazem um planejamento familiar para ter ali 2, 3 filhos, mas é importante que todo casal entenda que filhos são bênçãos. Se você se casou, tenha filhos, busque ter filhos, porque ter filhos significa você dar continuidade à sua genealogia, significa você transferir para o próximo, que é o seu filho, coisas boas que você herdou também de seus pais, princípios e valores, coisas boas que estão no seu gene, no seu DNA, serão transferidos aos seus filhos. Então tenha filhos, porque quando você tem filhos, você está cumprindo a palavra de Deus, que diz, crescer e multiplicar e encher a terra. Você não precisa encher a terra sozinho. Mas eu às vezes oriento aqui a casais na igreja que se casam e relutam às vezes a ter filhos, ou às vezes querem ter filhos e querem ter filhos muito tarde. Oriento a esses casais que se estruturem, se organizem, mas não vivam só, tenha filhos, porque ter filhos é bíblico e é um dos propósitos do casamento. Casar, a gente se casa não só para viver, né, os prazeres de uma vida íntima, conjugal, mas nós nos casamos para ter filhos, para dar continuidade à nossa descendência, para dar continuidade à nossa posteridade. Isso é bíblico e isso deve ser seguido por cada um de nós. Então, hoje nós vivemos numa sociedade que não é possível você ter muitos filhos, porque as condições financeiras e a própria forma que a sociedade vive hoje não nos permite ter muitos filhos. Mas ter filhos é bíblico, é algo que devemos entender como necessário na construção familiar, na continuação de uma família. E filhos nunca devem ser vistos como problemas. Filho é bênção, é a herança do Senhor, é galardão, é um prêmio, é uma dádiva que Deus concede aos casais. Tá certo? Efésios capítulo 6, versículo 1 até o 4, nós temos aqui 4 versículos que já trazem uma orientação aqui
para os filhos também, né? O versículo 1 diz: vós filhos, sede obedientes a vossos pais, porque isto é justo. Então a ordem aqui é que os filhos sejam obedientes aos pais. Versículo 2 complementa: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Mas no versículo 4, voltamos a ter uma orientação para os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Como é que um filho honra seu pai e sua mãe? Obedecendo, está aqui no versículo 1, ser obediente. Se você, filho, obedecer e honrar o seu pai e sua mãe, você terá uma vida abençoada, porque essa é a promessa de Deus. Tá certo? Então honre, obedeça. Agora, no versículo 4, a orientação é para os pais, para que não provoqueis a ira dos vossos filhos. E como é que um pai provoca a ira do filho? Como é que o pai provoca a ira do filho? Tem muitas formas. O fato de não dar atenção, de não dar amor aos filhos, o fato de não se fazer presente na criação, no crescimento dos filhos, isso por si só já vai despertar no coração dos filhos sentimentos ruins, desde a indiferença até a revolta. Nós temos também aqueles pais que não sabem doutrinar os seus filhos, que ao invés de corrigir os seus filhos, violenta os seus filhos, violenta. Eu fui criado numa época em que a gente tomava umas lambadinhas, e graças a Deus por isso, graças a Deus porque os meus pais me criaram dessa forma, que hoje eu sou essa pessoa que sou porque meu pai e minha mãe me corrigiu. Isso foi fundamental para a formação do meu caráter. Agora, vivemos hoje numa época diferente. Eu também criei meus filhos, já não de uma forma tão rígida quanto os meus pais, porque era uma outra época, né? Década de 70 e 80 foi a época que meus pais me criaram. Já criei os meus filhos na década de finalzinho de 90 e início da década de 2000, né? E agora eu estou criando a minha neta. E é um outro contexto. Nós já estamos num outro contexto em relação à sociedade. É um outro mundo. Nem se compara, nem de longe, o tempo que eu vivi, a época que eu vivi, com a época que a minha neta está vivendo. Então, eu tenho que me adequar. Eu preciso me adequar à realidade de hoje. Eu preciso me adequar à realidade de hoje para conseguir transmitir para ela o que precisa ser transmitido em termos de educação. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é fácil, é um desafio. Mas é necessário que a gente tome essas medidas para que a educação que nós venhamos dar seja uma educação que transmita para a criança o amor, o respeito, transmita para a criança a honra, a dignidade, a autoestima e não a ira, a indiferença, a revolta, a raiva. Deu para vocês compreenderem? Então, nós precisamos entender essas coisas e lutar para incutir, para colocar no coração e na mente das nossas crianças os princípios e os valores da palavra de Deus que devem ser preservados independentemente da época. Porque os princípios e os valores que eram ensinados a mim pelos meus pais na década de 70 e 80 são os mesmos princípios e valores que devem ser ensinados para as crianças no tempo que nós estamos vivendo hoje. Na época que estamos vivendo, os princípios e os valores não mudam, são os mesmos. Mas devemos compreender que os esforços são diferentes. As dificuldades dos pais na década de 80 são diferentes das dificuldades que nós enfrentamos hoje, já na década de 20 dos anos 2000. É uma outra época, é um outro momento. Então o nosso desafio é manter os princípios, os valores,
a ética cristã, os ensinamentos da palavra de Deus, manter, preservar isso na vida das nossas crianças, independentemente do tipo de sociedade que nós estamos vivendo. Deu para compreender, gente? Espero que eu tenha conseguido ser claro aqui para vocês. Seguindo aqui a nossa lição, nós temos a nossa lição dividida em 3 partes. No primeiro tópico, o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Então ele colocou aqui no primeiro subtópico, pais e filhos. Segundo subtópico, um mandamento com promessa para os filhos. Terceiro subtópico, mandamentos e bênçãos para os pais. Ou seja, os pais também são abençoados quando eles procuram instruir os seus filhos de uma forma ordeira. Eu já tive algumas perguntas também feitas em relação à questão da educação de filhos, do tipo assim: pastor, lá em Provérbios 22:6 diz, instrui teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não venha se desviar dele. Mas como é que tem pais aí que criam seus filhos na igreja tudo direitinho e os filhos, mesmo assim, vão para o mundo? E aí? Como é que se explica se os pais ensinaram os filhos direitinho? Como é que a gente explica isso? Então a palavra de Deus falhou? Não, irmãos. O texto lá em Provérbios não está no sentido absoluto. O ensino ali não é no sentido absoluto. Ali nós estamos falando no campo da probabilidade. Se você ensinar o seu filho no caminho que deve andar, há uma grande possibilidade dele nunca se desviar. Mas pode acontecer que alguém se desvie. Pode acontecer que alguém se desvie da igreja. Mas o sentimento ali dele, o conhecimento que ele tem, nunca será roubado. Nunca. Ele pode ir para onde for. Pode até acabar seguindo aí outros segmentos religiosos. Pode se tornar uma pessoa cética em relação ao mundo, mas nunca ele vai se esquecer do que ele aprendeu. Então, a palavra continua valendo. Instrui teu filho no caminho que deve andar. Porque quando ele crescer, envelhecer, nunca se desviará. Em que sentido? A palavra nunca vai sair dele. Então, o texto ali não está no sentido absoluto. Não quer dizer que 100% das crianças que são ensinadas dentro da igreja que nunca vão se desviar. Não, existe uma série de fatores que podem contribuir. A criança chega na fase da adolescência, começa a ter contatos na escola, começa a ter convivência com outros coleguinhas, às vezes acaba sofrendo algumas influências, por curiosidade vai experimentar algumas coisas no mundo. Aí você tem a mídia, você tem a internet que bombardeia a mente da criança, do adolescente 24 horas. Então, tem uma série de fatores que acabam, muitas vezes, contribuindo para que esse adolescente se torne um jovem depois, e quando chega na sua maioridade, muitas vezes acaba entrando por caminhos que não são aqueles orientados pelos pais. Mas a semente continua lá. Aquilo que ele aprendeu nunca vai ser esquecido, tá certo? Uma hora a semente vai germinar. No segundo tópico, nós temos aqui o cuidado dos pais com os filhos. Primeiro subtópico, cultivando o ensinamento da palavra de Deus. Segundo subtópico, prioridades na vida familiar. Terceiro subtópico, disciplina e estímulos aos filhos. E o último tópico desta lição fecha com bênçãos bênção pais e filhos, Primeiro subtópico, bênçãos para posteridade. Segundo subtópico, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Terceiro subtópico, pais que protegem seus filhos. Finalizando, eu já tive a tristeza de ver uma mãe chamar um filho de demônio. Num momento de explosão, de raiva, porque a criança tinha feito alguma coisa que não deveria fazer, e a mãe gritou, seu demônio! Eu olhei isso à distância. Eu fiquei muito triste de ouvir aquilo. Não tive a oportunidade de corrigir a mãe. Se eu tivesse, eu corrigiria. Mas fiquei muito triste com aquilo. Porque o que se espera de uma criança que ouve da própria mãe um xingamento desse? É lamentável. Mas muitas pessoas desperdiçam esse dom maravilhoso que Deus concedeu de ser pai e de ser mãe. Mas que essa lição nos sirva de inspiração para que nós tenhamos sempre cuidados, entendamos que ser pai e ser mãe é uma dádiva de Deus com promessa. E filhos
Que cada filho entenda que você deve honrar o seu pai e sua mãe, mesmo depois de casado, mesmo depois que eles morram, honre o nome deles, porque isso traz promessas de vida longa e próspera e abençoada por Deus, tá bom? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.